Você já arrumou confusão com alguém por conta de futebol? Como foi? Conta pra gente, Jefferson. Boa noite, galera do aqui. Quem seria o candidato para que a gente pudesse sair desse lamaçal? Que tem chances, né? Candidato que teria chance pra tretar com o Lula, pelo amor de Deus. Bom, o Renan já tá em terceiro lugar, né? Não tá em terceiro. Ele tá em terceiro lugar, isso na minha opinião, novamente. Como não tá em terceiro lugar, Adriles? Olha a pesquisa, cara. Olha a pesquisa, a última pesquisa Atlas. Tem outras pesquisas também dando isso. Isso não é minha opinião, novamente. 2% terceiro. Isso não é minha 4,7. opinião, Adriles. E outra coisa, quando eu disputei a prefeitura de São Paulo, também todo mundo dizia que não tinha chance, né? Eu tinha 1% na pesquisa. A Vera Lúcia do PST eu tinha 2, ela tinha o dobro do que eu tinha. 10, tá bom, eu terminei com 10, junto com o candidato do Bolsonaro na época, que era o Celso Russomano, que já ia pra quarta eleição, se não me engano, de prefeitura, com fundo partidário, tempo de TV, etc, etc. Então, eu vou te dizer uma coisa, cara. Se o Renan tiver 2 votos, um vai ser o dele, o outro vai ser o meu. Por que ele usou minha frase de discurso? Porque eu não voto em ladrão mesmo que esse ladrão tenha chance. Se eu fizesse análise política, que até o Adriles denunciou aqui, não, vocês fizeram análise política por causa do Lula, etc. Eu estaria apoiando o Bolsonaro, porque apoiar Bolsonaro dá mais like, apoiar Bolsonaro dá mais voto, apoiar Bolsonaro dá mais apoio. Não, mas dá mesmo, Adriles. Todas as pessoas, inclusive, que saíram do MBL pra apoiar o Jair Bolsonaro... é não apoiar Lula em 22, isso que não, Adriles, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que saíram pra apoiar o Bolsonaro, não é que, eventualmente vou votar no Bolsonaro, não. As pessoas que saíram pra lamber as botas, pra pagar o pedágio completo do bolsonarismo. Cara. Eu não lambi bota de ninguém, eu não queria que o Lula voltasse. Você não saiu do MBL, caralho. Mas, por exemplo, o vereador mais votado da cidade de São Paulo, né, que disputou com você, inclusive, que é o Pavanato, ele fez exatamente isso. Ele perdeu uma eleição com a gente. Daí, aliás, o Rod perdeu. E aí, o que ele fez? Ele mudou de ideia. Alfinetou, hein, Adriles? Alfinetou o Pavanato aí, hein? Passamos de 2.000 pessoas na live. Muito obrigado. Like na live aí, pessoal. Por favor, verifique a inscrição no canal. Mande live Pix. Tamo na metade ainda. Tem muita coisa pra frente. Né? E ele virou o maior puxa-saco do Bolsonaro, foi o vereador mais votado. Não pode ter tido uma epifania de luz? Claro, nossa, o cara tá na Paulista, claro. O cara tá um dia comigo na Paulista pedindo impeachment do Bolsonaro, no outro ele fala, não, o Flávio Bolsonaro não é rachador mesmo, que as escolas dele tenham sido pagas pelo Queiroz e ele não sabia. De repente ele mudou de ideia. O que eu tô dizendo é o seguinte, é uma mudança de ideia muito conveniente. De repente ele virou o vereador mais votado de São Paulo. Então se a gente fizesse esse cálculo político, eu não estaria nem discutindo aqui que o Bolsonaro é ladrão, não é? Eu ia falar, cara, pra onde estão os votos? O que eu tenho que votar em 2024? É um Pablo Marçal que tá bombando? Então eu tô com o Pablo Marçal. Quem tá bombando agora? Puta, quem tá bombando agora é o Flávio. Então eu tô com o Flávio. A gente não faz isso, cara. A gente escolhe batalhas às vezes pra perder, mas a gente vai até o fim naquilo que a gente acredita. Eu não gosto de fazer nem isso no debate, mas eu tenho que puxar uma frase antiga sua. Você disse explicitamente, recentemente, numa entrevista, o seguinte: se o Flávio, ainda que eu admitisse e percebesse que ele fosse um rachador, se eu soubesse que ele ia resolver os problemas do Brasil, eu votaria nele. Sim. Eu tô dizendo que ele pode. Eu tô dizendo que ele pode, porque ele é filho de um homem que tá sendo torturado. Ele é filho de um homem cuja tortura no próprio corpo reverbera a tortura na própria república. Vocês acordaram, deixa eu terminar. Vocês acordaram tarde do fato que a gente vive, eu acho que vocês têm essa percepção, praticamente uma ditadura persecutória do STF. E essa ditadura persecutória do STF redundou em corrupção. E um juiz que tem uma mulher que recebe 129 milhões de reais pra fazer lobby de um banqueiro corrupto investigado. Por que o Flávio não pede impeachment dele? O banqueiro corrupto que doou pra campanha do Bolsonaro e do Tarcísio, né? Importante lembrar também. Investigado, por que eventualmente deveria ser julgado. O Flávio Bolsonaro eventualmente tá trabalhando pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Quando perguntado, ele fugiu da pergunta. Eu quero estar junto com o Flávio falando assim, ó. Eu quero impeachment do Alexandre de Moraes. Eu quero Dias Toffoli na cadeia. Ainda tem uma campanha. Se ele eventualmente falar isso, eu vou apoiar ainda mais. Mas ele é um candidato que acabou de entrar no inquérito em que ele pode ser preso, ele pode ser tornado inelegível. Por isso que ele votou a lei da misoginia, por causa do PT. Por isso que ele votou errado no fundo eleitoral. Deixa eu falar, desgraça. Arthur, por exemplo, eu sou super amigo da Amanda Vettorazzo. Sim. Tá? Eu amo a Amanda Vettorazzo de paixão. E é uma grande vereadora. Independente de ser do MBL, eu não tenho esse problema. Por isso que eu acho, respondendo até a primeira pergunta, que eu acolheria vocês, quer dizer, eu acolheria. Eu acho que a direita deveria se unir sim. Eu não. Entendeu? E unir sim vocês, os nicolistas, os bolsonaristas. Eu não me uno a ladrão, Adriles. Você se une a gente. Eu não me uno, cara. eu não me uno a ladrão. Vocês, então, você quer contrapor de novo? Vocês diziam, Renan dizia, que o prefeito Ricardo Nunes era um membro do conluio do PCC. O que ele fez? Aí ano depois, aí vocês mudaram de ideia. O que ele fez? Por quê? Porque vocês ficaram comissionados da prefeitura. Amanda Vettorazzo, que eu amo de paixão, tem uma subprefeitura vinculada ao prefeito. Então vocês mudaram de ideia. Não, Adriles, deixa eu te falar. Vocês mudaram de ideia, Adriles, o que o Ricardo Nunes fez com a empresa ligada ao PCC? Ele cancelou os contratos, cara. Mas antes ele era então vamos fazer o seguinte, vamos fazer junto. Ele se arrependeu Calma, Adriles. Ele se arrependeu de ser ladrão e aí ele voltou à honestidade. Ele perdeu a virgindade e depois costurou a xoxotinha pra dizer que era ladrão. Mas, Arthur, pelo amor de Deus, Arthur. Você consegue, pelo amor de Deus. Escuta só. Mas eu não terminei. Escuta só. Você tá falando que o Ricardo Nunes, né, a gente falava que ele era ligado ao PCC. A gente falava que de maneira clara. Era. Calma, Adriles. Esse bosta tá ligado ao PCC. Calma, Adriles, tinha uma empresa, tem uma empresa que eu firmo aqui. Ela é ligada ao PCC. E a gente falou, Ricardo Nunes, por que você não tira esse cara do contrato? Assim que ele pode,
ele quebrou o contrato. Ele calou a nossa boca. Então eu estou ele não aqui... sabia que era PCC antes? Eu estou aqui entendi. disposto a calar minha boca sobre o Flávio Bolsonaro. Eu estou disposto. Eu quero ver o Flávio justificar por que, novamente, por que as escolas dos filhos dele eram pagas pelo Queiroz, por que ele não pede impeachment do Alexandre de Moraes, por que o pai dele apoiou o irmão de Gilmar Mendes numa prefeitura em Mato Grosso, por que tem uma mensagem do Jair Bolsonaro falando pro Eduardo não criticar o Gilmar, por que um policial emprestou 16 mil reais pra eles, não explicou nada disso. Eu já Então, vamos lá, expliquei vamos lá. tudo isso. Cálculo político pra você fazer uma política de boa vizinhança com o Ah, Gilmar é boa Mendes, vizinhança. Então, pera lá, que eventualmente ele confiou nas Então, vamos lá. instituições, confiou Entendi. nas Então, pessoas vamos lá. das instituições, só que as pessoas que ele confiou enfiaram Traíram a ele. faca na Então, vamos lá. cabeça Eu dele. tenho que confiar no Flávio, Não olha é só. traíram, Que não é votou a favor traíram. da lei da misoginia, porque senão Uma o PT bosta, ia uma falar bosta. besteira. Beleza. Eu tenho que confiar no Flávio, que votou errado o aumento do fundão eleitoral 4 vezes. Ele apertou o botão errado 4 vezes. Pessoal, eu sou contra, Adri, só resta isso pra você mesmo. Fazer a piada. Porque o cara chegar e falar assim, eu sou contra o fundo eleitoral. Aí vem a pauta, ele aumenta a vota sim. Vem a segunda votação, ele vota assim. Votei errado, pessoal. 1 ano e meio depois, a mesma votação. Ele aperta assim de novo. Depois ele aperta assim de novo. Votei errado, pessoal, calma. Depois ele pega e fala o seguinte, pessoal, ó, eu não acho que é hora de ter impeachment de ministro aqui, né? Falando do Alexandre de Moraes. Depois ele fala que o pai dele apoiou o irmão do Gilmar Mendes, porque veja bem, às vezes o irmão do Gilmar Mendes não é do sistema. Desculpa, Adrilene. Desculpa, Adrilene. Tá faltando coragem pra falar, Flávio Bolsonaro é do sistema. Flávio Bolsonaro não vai bater de frente com o STF nenhum. Entendam isso. Flávio Bolsonaro é ladrão. Vamos chamar o break aqui, a gente volta já já. Agora eu vou falar no break, cacete. já Como mamãe vou falei, falar. deixa eu te responder de maneira direta. Política é o que Maquiavel diz ter sido, não o que São Francisco gostaria que fosse. Eu tenho meus senões em relação ao Flávio Bolsonaro. Eu acho que ele, inclusive, deveria ser mais incisivo em relação à possibilidade do impeachment do Alexandre de Moraes, da possibilidade do impeachment do Dias Toffoli, a possibilidade, inclusive, da dissolução do STF, porque virou exatamente um tribunal de conluio contra os interesses republicanos do povo. Entendeu? De maneira institucional, de maneira democrática. Ah, que crítica como prevê adoçada, a velho. Constituição. Que crítica Agora, adoçada. se você estabelece uma prática... Adriles. Presta atenção, porra, deixa eu falar. O Flávio é ladrão, bicho! Presta atenção, cacete. É, mas Agora, se você... eu não quero que o Lula, Porra, cara, deixa eu ele falar, bata de Marcelo. frente com o Se sistema. você... Eu vou falar em cima de você. Então se fala. você estabelece uma política de guerra incisiva, concreta, é tudo que, eventualmente, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli querem. Concordo se com você você. pedir, se você, como candidato a presidente da com você. República, pedir o impeachment com você. dessas pessoas, eventualmente essas pessoas vão dizer, olha lá o golpista. Eles vão falar a mesma coisa que falaram do Bolsonaro. Olha o golpista, olha o antidemocrático, Concordo com você. olha o cara que quer dissolver o Supremo fazer o Tribunal seguinte? Federal. Agora eu vou te terminar com Vamos uma fazer o seguinte. pergunta. Vai lá. Vou falar, infelizmente, puta que pariu, não quero falar. Da Amanda lá. Betorazzo. Eu perguntei pra Amanda Betorazzo ano passado, tá? Perguntei nos olhos dela, de maneira sorridente, cordial, gentil, por que vocês do MBL não apoiam o impeachment do Alexandre de Moraes? Ela se calou. Imagina, a E gente ela tá se pedindo... calou. E eu vou dizer por que ela se Meu calou. Deus do céu, Ela se Adriles. calou porque vocês tinham um partido a ser construído. não, Deixa Adriles. eu terminar. Tem uma revista Deixa eu impressa terminar. contra o Vocês Alexandre tinham um Moraes. partido a ser construído e A quem gente era tem o uma revista presidente impressa. do Tribunal Superior Não, Eleitoral era o era o senhor Alexandre de Moraes. E o que a gente Se fez na ele época? quisesse arrebentar O que a gente fez na vocês, época? ele A gente arrebentava. fez uma revista... Isso é mentira. Isso é mentira. Não precisa acreditar em mim. É só ver. O Alexandre de Moraes votou em algum momento pela criação do Partido Missão? Não. A resposta é não. Porque ele sequer estava no TSE. Quem estava no TSE era André Mendonça, Cássio Nunes e Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia era presidente. Vocês viram, vocês acompanharam a sessão lá em novembro do ano passado. Não tinha Alexandre de Moraes no TSE. Então dizer que algo não foi feito porque o Alexandre ia votar a missão, isso é mentira. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Isso é falso aqui. Acho que faltou o Arthur responder essa parte aqui. Eu até mandei pra ele na hora que eu tava assistindo. Cálculo político, A vocês não gente- pediram Adriles. impeachment. Cálculo Não, político, Adriles, deixa eu falar uma vocês não coisa. pediram Não adianta impeachment. gritar. É, mas Não é isso adianta que eu tô gritar. falando, Eu vou cara. trazer um fato Você pra tá você. falando, Calma, você tá calma, se criticando acalma, se o Flávio acalma. Bolsonaro Eu vou trazer um fato. pela mesma coisa Não, que gente do seu partido Adriles. falava, se tirar o Alexandre de Moraes, vai juntar outro, Adriles, tá tirando outro. Foi o que a Amanda falou pra mim. Adriles, desliga, Cálculo político. desliga um pouco Cálculo a político. histeria. Agora, Desliga um pouco, baixa um pouco o volume. Deixa eu terminar. Vocês começaram Adriles. apoiando o inquérito de milícias digitais. Vocês Adriles, começaram pelo amor de apoiando Deus. as perseguições a Não, bolsonaristas. não, você tá a errado, políticos. você tá errado. Só Você tá ano mentindo, passado você tá mentindo. tiveram uma Tá epifania mentindo. de luz e Dá acharam que licença. eventualmente, Deixa eu trazer do ponto fato de pra vista você. eleitoral e Dá político, licença. aí vocês Dá podem licença. receber dividendos Fato criticando número- o STF, porque até a Globo Adriles, agora não adianta tá você criticando o gritar, STF. Adriles. Senão você não deixa eu falar. Deixa eu trazer 4 fatos. Amanda, você nega, Deixa eu trazer Amanda fatos. negou o impeachment do Alexandre de Deixa eu Moraes, trazer assim fatos. como você tá Deixa eu criticando trazer fatos. a falta de pedido Deixa eu de trazer impeachment fatos. do Moraes do Deixa eu trazer Flávio fatos. Bolsonaro. Fato número 1. Enquanto você tá falando que a Amanda se calou, a gente Calou. literalmente fez uma revista impressa e fizemos a segunda agora. Tem a ver isso? O que tem a ver isso? Revistinha, aquela que tem travesti. Não, meu irmão, não, que isso é outra coisa mentira, né? Mas tudo bem, mentira, vamos não lá. sei. A gente O fez uma Rony revista falou. contra a agenda trans. E o Rony mentiu, que é do teu time. Ele A sabe gente que é tem uma capa mentira, de uma ele revista falou, contra. "Nossa". Calma, Adriles, deixa eu te falar uma coisa. Nicoletes e o Quando Leonardo depois que não você, gostam depois que você sozinho. grita e solta os seus E eu fatos. quero te trazer pra- Calma, deixa eu trazer os fatos.
Deus. Eu te perdoo. Fato número 1. Eu não quero você teu perdão, ser ridículo, Adriles. Alexandre Eu não de quero Moraes. perdão de quem Eu foi te ladrão. perdoo. Deixa eu te falar uma Vem, coisa. MBL, Adriles, abraça a mão da direita deixa eu te falar uma coisa. Pode vir, meu presidente. Quando você for interromper outra pessoa, você pelo menos Cara interrompe louco. com Não, vai fatos. lá. Eu vou trazer fatos. Um fato. Fato número 1. Vocês pediram, Eu não consigo falar os vocês fatos, cara. anularam. Deixa eu falar os Não, fatos aqui. pera, Fato número 1. Fato número 1. Que agora eu vou até fazer um antes. A gente fez uma revista impressa contra a agenda trans, que o Rony Gabriel mentiu, que era a favor. Fato número 2. Enquanto você disse que a Amanda Scalavo, que é uma mentira, a gente fez uma revista impressa. Calma, meu! Respondeu pra mim. Deixa eu terminar. A gente soltou uma revista impressa contra os superpoderes do Alexandre de Moraes e estamos soltando outra agora. não pediram impeachment. Número 3. Nós estamos pedindo impeachment O do Alexandre de Flávio Moraes faz críticas ao Alexandre antes de do Moraes Flávio também. Bolsonaro. Cadê o impeachment? Quarto ponto. Sabe quem Não foi a pediram. favor do inquérito ilegal Não das fake pediram. news que nós criticamos? Sabe quem foi a favor? Sabe quem foi a favor? O Cássio Nunes. Ele tem posicionamento escrito a favor do inquérito. foda o Cássio Não, Nunes. sabe quem indicou ele pra STF? Jair Bolsonaro. ruim, Calma, ruim. deixa eu terminar, Bolsonaro, Adriles. apesar de ter feito Deixa eu um governo terminar. brilhante, ele Deixa eu ficou terminar. quietinho. Ele só errou em indicar um garantista fudido do a favor do inquérito ilegal das fake news pra STF. Pessoal, fora isso, ele é Ele teve- patriota. Vamos lá. Sabe quem é a favor do inquérito ilegal das fake news? O André Mendonça, que foi a segunda indicação dele, assessor do Eles não Toffoli. sabiam até onde ia chegar. Eles nunca sabem de Eles não nada. sabiam até O onde Flávio chegar. não sabe que Não, tá mas pagando a foram escola do filho burros, dele. foram ingênuos, O Gilmar foram Mendes não ingênuos. sabe que o Foram Flávio é ladrão. O outro não sabia que ele era a Foram favor. ingênuos. Ó, pessoal, Mas eu não tô não defendendo o grita, André não Mendonça e o grita. Cássio Nunes, Calma, Mona, Cacilda. calma, Você tá Mona. debatendo Calma, com Mona. espontâneo, Calma, eu quero Mona. saber por Calma, que Mona. vocês, Calma, Cacilda, Mona. Calma. vocês não pediram o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu tô Até acabando. esse ano. Mona. Esse ano vocês estão pedindo impeachment. E Calma, você tá Mona. criticando o Não adianta Flávio você gritar, pelo não adianta você impeachment. gritar, Coisa não que adianta você vocês gritar, demoraram não 10 adianta anos pra fazer. gritar, não Sabe adianta quando eu pedi o gritar, não impeachment do Alexandre de adianta Moraes? Não se Não, perde em não, 2022. deixa eu te falar uma 5 coisa, anos, meu irmão. quando eu já tava em 2 Quem inquéritos. pediu o Isso se impeachment chama do Alexandre de coragem. Moraes foi o Isso se chama MBL ter na culhões. rua, em frente ao Vocês não Fumaça. tiveram culhões Você vai de fazer pedir o uma impeachment do Alexandre de Moraes porque Você apoia vocês ladrão, fala que você é ladrão. aproveitaram do Alexandre de Ninguém Moraes, aqui é criticando, virgem de arrebentando, lábios intocados. perseguindo Todo mundo e é ingênuo prendendo na hora que o dinheiro cai na conta. Vocês foram Agora, na hora de complacentes combater na o prisão do comunismo, Felipe Martins, aí, que nossa, tá meu Deus mofando do na céu, cadeia até como é hoje. isso? Agora vem Podemos posar de arauto da Podemos liberdade falar? contra o STF. Podemos falar? Depois de 10 anos. Eu acho que a gente tem que organizar as falas aqui, senão Então vai vamos. ficar... É, dois seria falando bom, igual. seria Não, bom. O fato, eu vou falar bem baixo, o fato É que está você na fala mesa. baixo, mas você fala constante, você é sorrateiro. Exatamente, eu sou sorrateiro, eu sou inteligente, sorrateiro. Adriles. Eu sou um cara que eu Eu sou estou passional, falo com o coração. Exatamente, você tá apaixonado e gente Não apaixonada tô faz apaixonado, tô merda. apaixonado por objetivo de humanidade. Não, Tem que deixa eu falar arrancar uma esse coisa, careca Adriles, ó. desgraçado. Tem 10 anos que eu falo Adriles, isso. Adriles, E vocês estão falando Adriles, agora. Adriles, Bem-vindo, Adriles, bem-vindo. Mas Flávio agora. Bolsonaro não Senão vai te- arrancar careca nenhum. Quando a gente tá apaixonado, a gente faz merda. Apaixonado cacete. Você cara. está apaixonado, você assumiu que você estava apaixonado. o quê? Você está apaixonado, então você está fazendo merda. Eu não estou apaixonado, então eu estou sendo bem sensato e trazendo fatos à mesa. Fato é, eu quero combater o PT, quero combater o Alexandre de Moraes. Eu não vou combater esses dois com o ladrão Flávio Bolsonaro. Porque o Flávio Bolsonaro é ladrão e ele está nas mãos do Gilmar Mendes. Porque Mas o vocês inquérito estão dá combatendo licença, o Alexandre de Moraes, dá se licença, aliando ao Lula dá de licença. Porra, para de Cara, eu quero gritar, Lula, cara, prega deixa o o cara próprio falar. Lula. O voto Sofre nulo em impeachment. 22, Não, Adriles, você tá dando Adriles, aso a que o Lula Adriles, se deixa eu falar uma coisa. eleja presidente da Eu não voto em República. ladrão, Adriles. Vocês fizeram uma Ó, parceria Bebe subliminar. tentando Vocês interromper. pediram. Não adianta você Deixa eu falar uma coisa. Vocês pediram o impeachment do Bolsonaro baseado em Não adianta você rigorosamente gritar. nada em 2020. Não adianta você rigorosamente gritar, nada. Adriles, E deixa eu se falar uniram uma à coisa. esquerda em Calma, 2020. Adriles, senão não vai ninguém consegue falar. De cada vez, vai. Escuta só. Vamos lá, vamos com calma. Pediram o impeachment do Bolsonaro e se uniram à esquerda. Eu vou falar uma coisa que começou. fala que não. A sua fala começou dizendo o seguinte: que a gente não pode declarar guerra, porque caso a gente declare guerra, né, Guerra as quem? pessoas vão achar. Ao sistema, você disse que o Flávio Bolsonaro ele não poderia, por exemplo, pedir impeachment Tem que ser do uma guerra Alexandre de calculada. Moraes, porque a gente não poderia Organizada, declarar guerra. racional. Eu vou te falar o seguinte, eu vou te falar o contrário. Eu quero declarar guerra contra o crime organizado e usar uma camiseta, vou prender e vou matar o bonitinho. Comando Vermelho. Que Eu vou legal. prender e vou matar o PCC. Eu vou atrás do Alexandre de Moraes. Eu vou até derrubar- Isso pra eles não é pauta, né? Combate ao crime organizado. Não é Para o me Lula, prender, eu vou ou no até segundo esse turno cara. apoiar Flávio Não, Bolsonaro você contra vai Lula. apoiar outro ladrão, Se no cara. segundo Você vai contra o ladrão. turno, Você vai Flávio contra o Bolsonaro. O Lula Eu montou não o maior voto esquema em de corrupção ladrão. da história da humanidade. Eu não voto em ladrão. O maior esquema de corrupção Isso da história não da anula a humanidade. corrupção do Flávio. Você disse, Isso até não o anula- rachador, se ele resolveu... Exatamente, só que ele não vai resolver. Sabe Mas por isso é quê? mãe de Ná, sabe? Ele é filho do Bolsonaro, Deixa o eu cara falar tá uma sendo coisa. torturado e Você morto não na precisa ser cadeia. mãe de Coisa Ná que o Kim pra Kataguiri saber. justificou. Deixa eu falar Tem uma que coisa. morrer na Você cadeia não o precisa ser Bolsonaro, mãe de Ná. o japonês, o Adriles, MBL não lá. adianta você Entendeu? gritar. Você não precisa ser mãe de não Ná para de falar. pra saber. É porque eu tô trazendo fatos que são incômodos mesmo. Ó, vou chamar o Arthur Duval pra entrar aqui na live, hein, pessoal. Então, por favor, mandem live pix aí. Você raciocina sem cara, eu tô paixão, trazendo fatos que ele nunca dói. foram contra o Alexandre Eu não de Moraes. preciso ser mãe Nunca de foram Ná. contra Eu o não STF. preciso ser mãe de Vocês Ná. admitiam Eu a não perseguição preciso do ser mãe de STF, agora Ná. você tá dizendo que Para vocês saber viraram arautos que um da cara que liberdade. tem um inquérito nas pelo amor mãos de do Deus. Gilmar Mendes não pode combater o Gilmar Mendes. Eu não preciso ser mãe de Ná pra saber que um cara que tem um processo travado pelo STF
STF. Não pode bater de frente com o STF. Eu não preciso ser mãe de Ná pra saber que uma pessoa que está nas mãos do Dias Toffoli não pode pedir impeachment do Dias Ninguém tá na mão do Toffoli. Dias Toffoli. Então, está sim, eu acabei de falar que o inquérito da rachadinha do Flávio Bolsonaro foi travado pelo STF em fevereiro É, os de dados 25. velho, mas tudo bem. Não, cara, faz o seguinte, você que está aí... Tá aqui, ele acabou de mostrar. O Vamos ler a menino aqui matéria junto? mostrou. Você tá com medo? Vamos ler a matéria junto? Dá Vamos ler a pra matéria mim. junto? Vamos ler a matéria junto? Não vou ler matéria Tá com Deixa eu medo? falar agora. Mas você tá com medo, Não, vai demorar Adriles. 3 horas. É Não, o STJ que então eu vou travou. dizer pra você. Puta O que STJ pariu. não pôde apreciar a matéria porque o STF puxou. Você é um político, Adriles, você Então o faz STJ leis. Você travou. deve saber disso. Tá na O mesma. Tá na STF mesma. travou Não, vai a voltar nisso análise tudo. do mérito. Gilmar Isso é Mendes fundamental. travou, Sabe por quê, porra. Adriles? Sabe por que isso é fundamental? Porque você está apoiando um ladrão.
Você tá falando Você está uma apoiando um questão ladrão. burocrática pra justificar. Não uma é. questão. Quem justificou isso burocraticamente foi o STF travando a análise do Eu mérito. posso falar Ponto agora? final. Já falou pra papai. Mas eu posso só tentar mudar o assunto, senão a gente Não, vai ele tá ficar... falando, ele que volta. Não, mas- redemoinho. Rafael, Já ganhei esse debate. Rafael, pode E fazer mesmo assim seu- eu amo, esse cara é bom, ele foi um bom deputado. Não tem entendeu? como não Eu quero reconhecer ser a Adriles, porque assim, deixa eu Olha que arrogante, Eu sou mesmo essa desgraçado. Adriles. Porque eu sabe por que eu posso ser arrogante? E aí você me permite aqui. Ah. Porque eu não apoio ladrão, irmão. Mas você apoiou o Lula de maneira Pelo amor de subliminar, Deus, você cara, admitiu nossa. o voto do Lula. De Se maneira tem Hitler, subliminar. Se tem Hitler, Tipo assim, presta atenção, se não, tem Hitler, do outro lado não, Winston não, Churchill. Winston não, Churchill sabe que gênio. matou gente na Não, África de maneira gênio, injusta. não, Se gênio. tem Hitler, Deixa eu Winston explicar, Churchill, você vai gênio. apoiar quem? Você Eu não ficar em cima do apoio muro Hitler. entre Eu Hitler não e apoio Winston Churchill, Lula. entre Eu não apoio Bolsonaro, Jair entre Bolsonaro, não Bolsonaro apoio Flávio e Lula. Bolsonaro. Vocês ficaram em Não cima adianta do você muro gritar, porque acharam que vocês Adriles. seriam uma oposição Adriles, preferencial. não adianta você gritar, não Entendeu? adianta você Tem gritar. 10 Não anos que adianta vocês você estão jogando pedra fica na própria gritando, carne. você fica O Bolsonaro gritando pode ter os aí, defeitos dele, todo mas ele é de apaixonado. direita, cara. Não, ele não é As de pautas direita, ele que é ladrão. defende são as suas. O Bolsonaro Ele é ladrão, é ele é uma ladrão. virgem, Iracema. Ele não tem nem Então, mosquinha nos grandes eu acho- lados eu dele. acho que pode fazer o seguinte. O Renan tem esse eu acho que o Renan não tem nenhum processo de corrupção. Acabou de Me ler, cita meu um. filho. Acabou de ler, Me cita meu um. filho. Me cita um. Acabou de ler. Me Direito cita um. trabalhista, uma série de Não, coisas. direito trabalhista não é corrupção. Direito trabalhista. Não, Adriles, deixa eu explicar pra Não, você mas que é talvez você não malversação de entenda. dinheiro. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Vamos lá. É você não pagar as pessoas, O Renan, né? vamos falar do Renan um pouco. Você tá O roubando Renan, as deixa eu pessoas. explicar. O Renan, ele não responde nenhum É, cara, tu fala mais do Renan, é só Bolsonaro. processo de corrupção. 60. Ele comprou empresas falidas que respondem processos trabalhistas. E eu desafio a um empreendedor aqui, algum ouvinte empreendedor, me falar que você nunca teve um processo trabalhista. É simples desse jeito, é simples desse Você tem jeito. 60%. Agora, deixa eu explicar pra você. Eu prefiro um Não milhão tem nem isso hoje, cara. Ele tem hoje 2. de vezes votar num cara que tentou empreender e tem processos trabalhistas, eu também tenho. Eu não Adriles. estou dizendo E que o Renan provavelmente seja você tem. ladrão. É Talvez porque o você Arthur pode tenha falar mais. isso. Eu Mas tô você dizendo não pode dizer que o Flávio é ladrão. Posso? Flávio é ladrão. Cadê a prova? Cadê a Meu condenação? Deus do céu, Se um tem velho, um é muito processo, o difícil, outro tem cara. 60. É muito e os difícil. dois Tá, então o Vorcaro não é ladrão, então. Ele não foi condenado em trânsito em julgado. condenados Não, nenhum. Nenhum dos dois é ladrão, meu Lindo, filho. Não, Lindo, deixa eu explicar Um tem pra você. 60 processos, Não, o outro tem um. Lindo, Não, ladrão você pode roubar de funcionário, você pode roubar de advogado, você pode funcionar Adriles, não adianta você gritar, não adianta você gritar. Não, você tá sendo coerente. Não, cara, eu tô sendo Se absolutamente processo é coerente. condenação, Você, todo deixa eu te mundo falar uma é coisa, eu não tô ladrão. falando O isso, Beraldo eu não estou falando adora, isso. só tô O falando mal, mérito deixa eu da falar. questão do Flávio Bolsonaro nunca foi Vai analisado, pegar uma porque ele maracutaca, foi... de novo, vai repetir pela 8ª vez. Mas já Adriles- foi esse debate, eu já ganhei, acabou. Ah, tá bom, então tá bom. É igual eu xadrez com pombo, eu vou fazer o Mas eu quê? já falei 1000 O cara vezes. gritou pra caralho, falou um monte de Eu coisa, já falei vou 1000 voltar vezes. nisso, eu O vou cara voltar tem um nisso. processo que foi arquivado. O Renan Não tem foi 60 arquivado, processos não que foi foram arquivado. Não foi arquivado. O STJ travou. Não foi Não é arquivado, cara. Muda, senão tá Ele tá com medo de debater isso, não foi arquivado. Não, mas é 40 minutos que ele tá falando. Vamos falar do Guto. Rafael, vamos mudar de Muda assunto? de assunto, pô. Então, o diretor Respondendo. O diretor tá Respondendo, pedindo pra falar do respondendo. Banco Master. Banco É, a gente Master. vai concordar. Não, eu vou dar um jeito de falar do sacanear. Banco Ah, o do diretor tá mandando. Mano, tá calor Então pra vamos, o caralho. diretor tá mandando, vamos falar sobre o escândalo do Banco Master. O que você achou, Adriles, do escândalo do Banco Master? Bom, e depois do Arthur toda Duval? ditadura, e aqui eu vou puxar um pouquinho pro debate. E essa é a minha crítica ao MBL, volto a dizer, eu tenho o maior apreço, tá? Eu olho na tua cara falando isso, nas pautas do MBL. 90% das coisas que o Renan diz, eu endossaria em qualquer governo. Acha ele um cara que tem culhão, mas o problema de vocês, do MBL, Porra! é o método de ascensão ao poder. Vocês pisam no pescoço da própria mãe pra chegar ao poder. Não, E aí, cara, aquilo que pisar uma- na própria mãe seria fazer igual os vagabundos vendidos, ex-MBLs, que viram bolsonaristas do nada, cara. Né, numa epifania, como você mesmo disse, cara. Isso é fazer de tudo pelo poder e não você tomar o caminho difícil. É loucura isso que você tá falando, ô Adriles. Léo diz, os fins não justificam os meios. Se vocês usam fins de pessoas que são sórdidas, aí vocês se tornam sórdidos também. Agora, a direita liberal é muito bem representada. Inclusive as meninas do MBL são lindas, muito melhor que qualquer ucraniana, entendeu? Discordo disso, mas tudo bem. maravilhosa. Mas a questão que se coloca é, respondendo objetiva à pergunta, o Banco Master é a redundância de um processo ditatorial que começou lá em 2019 com o inquérito, aquilo que chama, o Fux chamava, o Mendonça, esqueci o nome do ministro, chamava de inquérito de fim do mundo, né? Inquérito das mídias digitais, que no início vocês apoiaram. Não apoiamos. Que no início. Não apoiamos. Coloca no Mentira, IAD, nós nunca apoiamos. Que vocês chegaram a apoiar em seu início Nunca fulcral. apoiamos. De Isso é 2019. mentira, ô Adriles. Primeiro porque esse inquérito surgiu com o Dias Toffoli censurando a Cruzoé. E a Cruzoé, a época, o antagonista, etc., fazia um jornalismo bem crítico ao Bolsonaro. Vocês criticavam eles, colocavam um apelido no antagonista, etc. E o inquérito da fake news surge censurando a Cruzoé. Então, cara, nem do ponto de vista lógico isso faria sentido. Até 2026, pessoas foram censuradas, perseguidas, estigmatizadas, canceladas, destituídas de seus cargos, exiladas, massacradas, milhares de pessoas.
E o MBL foi tíbio em relação a isso. Não, eu não acabei ainda, Arthur. E o MBL foi tíbio em relação a isso. O MBL não mandou ninguém pra Foi tíbio. Vocês não atacaram de frente esse problema, porque era uma questão que afetava exatamente vocês. Se o Bolsonaro for destruído, eventualmente o Bolsonaro terá uma pessoa a menos diante da nossa ascensão ao poder. Deixa eu falar. Deixa eu só terminar. A minha linha de raciocínio é essa. A gente chegou à corrupção. Que o Adriles te interrompe tanto que você começa a interromper ele também. É aquele lance de você olhar tanto pro fundo do poço ali que você... É foda. De um ministro que recebe 129 milhões através de sua mulher, de um banqueiro corrupto. A gente chegou a uma corrupção impune de um juiz que deveria julgar o mérito desse banqueiro corrupto, que recebe 30 milhões pra fazer um resort, exato, que é um cassino. Exatamente. Pela omissão, não só pela ação dos pérfidos, mas sobretudo por aquilo que chama no cristianismo de omissão dos bons. E vocês, eu acho que essencialmente eu acho que você é uma boa pessoa. Mas você e o seu grupo do MBL foi omisso em relação ao crescimento do STF. Eu, em 2022, pedi um impeachment dessa gente. Eu tô em 2 inquéritos. Dois inquéritos. Sabe por que eu tô no inquérito? Porque eu falei que tinha censura no processo eleitoral. Agora e perdi minha rede social por 6 meses. Mas não interrompe agora. Em primeiro lugar é o seguinte, se a gente tivesse pensando só em poder, a gente apoiava o Bolsonaro, porque era só apoiar o Bolsonaro que tava eleito. Haja vista que dá licença, Adriles. Se você pegar, por exemplo, a Valéria Bolsonaro, ela nem é partido do Bolsonaro. Ela ganhou a eleição por quê? Porque ela pôs o Bolsonaro no nome e ganhou. O PL do Valdemar da Costa Neto, do mensaleiro Valdemar da Costa Neto, é o maior partido do Brasil porque eles apoiaram o Bolsonaro. O cara tá até com calor, ó. Comecei e já ficou com calor, ó. Olha lá. Eu só comecei, Adriles, calma. Isso? Vamos continuar. Outra coisa, você falou que a gente foi omisso. Não, a gente não foi omisso. A gente não foi... Calma, Adriles. Quem foi omisso foi quem falou pras pessoas irem pras ruas pedir intervenção militar, enquanto tinha um monte de vovó tomando borrachada no lombo e spray de pimenta na fuça. O Bolsonaro bastava... Dá licença. Bastava o Jair Bolsonaro falar, saiam dessa histeria. Teve patriota se pendurando em caminhão, teve patriota rezando hino pra pneu, teve gente pedindo intervenção alienígena, não teve uma declaração do Bolsonaro pra tirar essas pessoas da rua. Só que sabe o que teve, Adriles? Teve o Mauro Cid assumindo que a live da Argentina era falsa, que era da turma deles, que era pra jogar no grupo dos doidinhos. Falou? Teve gente, sim, enganando as pessoas que o Jair Bolsonaro ia dar um golpe militar, fazendo com que essas pessoas ficassem na rua, debaixo de chuva, debaixo de sol, tá? Numa falsa esperança de que esse cara fosse fazer alguma coisa. Sabe o que ele fez? Ele foi pros Estados Unidos e pediu pix pra um monte de patriota otário que pagou 17 milhões de reais pra esse cara pagar uma multa que não existe. Ele falou, prefiro de um pix aí pra pagar minha multa eleitoral aí. Deram 17 milhões de reais pra ele. A multa sumiu, ele nunca pagou multa nenhuma. Aí ele foi no Vilela, sabe o que ele falou? As pessoas gostam de mim, me dá mais 10 mil no pix aí. Ganhou mais de 1 milhão. Então quem faz, tá, das tripas coração pra espremer o dinheiro de patriota otário é o Bolsonaro. E mais, toda essa corja do PL, que são os novinhos do Valdemar, que estão por aí de 4 pro mensaleiro Valdemar, tá? Esses caras sim se calam pra apoiar falar Bolsonaro, que é um rachador, que é um ladrão, porque dá voto. Porque infelizmente aqui no Brasil tem muita gente que assim como você tá apaixonado e grita, né, eu amo o Bolsonaro, não é ladrão, e não vê a razão. E não vê a razão. O lance é o seguinte, Adriles, nós tivemos coragem de, no auge da histeria coletiva, falar assim, a solução pra derrubar o PT não é pedir intervenção militar, que não vai ter intervenção militar porcaria nenhuma. Nós tivemos coragem de fazer isso. Nós tivemos coragem de fazer uma revista impressa mostrando que os superpoderes do Alexandre de Moraes vinham justamente do bolsonarismo que esticava a corda. Desculpa, Rafael, deixa eu falar. Desculpa, Rafael, você quer falar alguma coisa? Não, que a gente tá falando do Banco Master. Agora fodeu, agora voltou o assunto. Deixa eu te falar. Porque assim, o Banco Master, só pra vocês saberem, só existe... Não, vou concordar com você. O Banco Master só existe por causa dos superpoderes do STF. Onde a gente diverge aqui é o contrário. Quem deu superpoder pro STF foi o Bolsonaro. É isso. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que aquelas senhorinhas estavam clamando de maneira desesperada por exatamente um princípio de democracia e liberdade? Porque esse golpe que vocês projetam no Bolsonaro já tinha sido... Por um princípio de democracia e liberdade. O pessoal tava pedindo intervenção militar, cara. Quando houve o golpe do STF, que criou inquéritos com tipificações criminais que não existiam para perseguir, calar, massacrar, prender pessoas, vocês, por exemplo, do MBL, não disseram nada. Dissemos, Adriles. Absolutamente a gente imprimiu uma revista sobre isso, cara. Não disseram nada. Nós falamos isso no Twitter, nós falamos isso no meu canal. Esse golpe tudo que lugar, você tá mentindo, cara. Tua palavra. Esse golpe, de maneira crônica, de maneira incisiva, de maneira progressiva, chegou até o ponto em que tiraram um ladrão condenado da cadeia, tiraram ele da cadeia, fizeram campanha pra ele, o TSE, que é um puxadinho do STF, fez campanha pra esse Lula, censuraram a campanha de Bolsonaro. Como eu disse, Bolsonaro não podia dizer que Lula era ladrão, que era amigo do ditador, que era a favor do aborto, censuraram imagens do Bolsonaro na ONU, no 7 de setembro, na puta que pariu, e aí fizeram com que esse ladrão voltasse à cadeia. E mesmo quem reclamasse, como eu reclamo... pessoal, o Bolsonaro perdeu a eleição porque o STF não deixou ele chamar o Lula de ladrão. Tipo assim, o bolsonarismo nunca falou isso do Lula e ninguém sabe também, né? Foi por causa disso. Vai. Que havia censura e perseguição durante o pleito eleitoral de 22,
Eventualmente, esse alguém como eu foi censurador. Eu fiquei 6 meses sem o Twitter. Vamos eu estou no inquérito. Não, vamos lá, não. Eu fiquei no inquérito. Então, essas bolsonaretes, essas senhoras com bíblias e batons na mão que terminaram por ser presas, elas estavam liberando, elas estavam gritando e berrando por liberdade. Aí, sabe o que aconteceu? Liberdade que vocês do MBL não pediram. Adriles, porque vocês foram complacentes ao golpe dado pelo STF. Não adianta você gritar, porque vocês fizeram voto nulo em 2022 e foram complacentes não adianta você a gritar. esse estado de coisa, de calma, Mona, calma, de Mona, massacre, calma. de Não adianta morte, gritar, não adianta de gritar. prisão do Felipe Martins por um golpe que não deu. Não seja um falso indignado, Adriles. possibilidade de ascensão Não, ao cara, poder. você tá O que cuspindo em mim vocês aqui, velho. fizeram Calma, foi doentio, calma, asqueroso, Adriles, calma. foi repulsivo. Adriles, deixa eu te falar O uma silêncio de coisa. vocês, a Ninguém ficou complacência quieto. Quem silenciosa ficou com o quieto foi o Jair STF, foi Bolsonaro. repulsiva, Quem gritou repulsiva, Arthur. contra o Mamãe, STF falei. fomos nós e quem ficou quieto foi o Jair Bolsonaro. Eu vou te falar uma coisa. Dá Você licença. preso, quando ele foi Não, preso? cara, deixa eu te falar uma coisa. O cara foi preso, Não, meu filho. não, Isso que ele dissesse. Adriles, não Que adianta. desse um golpe. Adriles, Ele não deu o Adriles, golpe. não adianta O você golpe gritar, você falou que Adriles. Não ele adianta deu. você gritar, Ele foi Adriles. desviado, Adriles, caralho. Adriles, deixa eu te falar uma coisa. Calma. Não adianta você gritar e cuspir em mim, cara. Dá pra entender porra nenhuma, tirando que o Adriles tentou cuspir no Arthur enquanto falava. Você tá cuspindo até na minha água aqui, velho. Não calma. adianta você gritar. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá tão defensor das senhoras que foram lá pedir intervenção militar. liberdade, Só que do duas humanismo. coisas, dá licença, tem duas coisas que não aconteceram. Número 1, o Jair Bolsonaro em nenhum momento falou pra elas não se arriscarem em nome dele. Número 2, quando o Sóstenes Cavalcante teve a chance, dá licença, quando o Sóstenes, dá licença, quando o Sóstenes Cavalcante teve a chance de negociar uma anistia pra essas senhoras, o Sóstenes Cavalcante, líder da oposição, falou: eu não vou negociar nenhuma anistia aos dos presos do 8 de janeiro se não incluir Verdade. Jair Messias Bolsonaro. E por que não E pode aí eu vou fazer? te falar uma coisa. O que ele deixou claro? Em nenhum momento você sacrificou o líder pra salvar os Ah, você liderados. quer Dá matar o licença. Bolsonaro, Não. Mata o Adriles, velho, mata o Adriles, presidente. deixa eu falar uma coisa. Adriles, Meu Deus. você Ele tá consegue sendo entender. louco, Adriles, calma. realmente. Você consegue entender isso. Quando a gente fala sacrificar o líder, eu não estou falando que a gente vai pôr uma faca no pescoço do Bolsonaro e fazer Não, isso sangrar. fizeram literalmente, enfiaram a faca nele. Calma. Adriles, não adianta você fazer esses trocadilhos bobos de quinta série, cara. Se eu tô tentando completar Não, o seu uma facada não é trocadilho, não. Ele enfiou uma facada no Não, bucho. Adriles, Facada no bucho. isso foi campanha de 2018, você tá tudo confuso aí, Na cara. época, vocês também eram Vamos lá, meu irmão. anti-bolsonaristas. Vamos Vocês lá. contribuíram pela campanha de Não, ódio contra ele. Adriles, calma. Vai, Chuchu. Vamos com calma. O lance é o seguinte: quando o Sóstenes Cavalcante ele teve a chance de sacrificar metaforicamente o Matar o líder Bolsonaro. para salvar os seus Mata o liderados. Bolsonaro, é a ideia do Deixa eu MBL. falar uma Mata o coisa. Bolsonaro, libera a Você que tá véia. assistindo, deixa eu falar uma coisa. Você que tá assistindo, acho que fica muito claro. A gente não consegue completar um raciocínio, porque o Adriles sabe onde eu vou chegar e vai ficar incoerente a posição Você dele. vai chegar. E ele tem que ficar fazendo essas pegadas. Não, matar, entendi. Vamos então matar. Você é a favor de dar um tiro na cabeça do Bolsonaro? É uma Não, coisa. o que você tá falando? Cara, isso é uma coisa primária, Adriles. Isso é uma coisa. Sacrifica o Bolsonaro, deixa ele Não, cara, torturado na deixa eu explicar pra cadeia, você, deixa eu Adriles. terminar, Deixa eu explicar. Adriles, Quando a senão gente não fala consegue. sacrificar metaforicamente, eu não estou falando dar um tiro. Você consegue entender a diferença de uma coisa que é literal e uma coisa que é metafórica? Você consegue. Se eu eu falar o sou poeta, seguinte. eu sei disso melhor que você. Então você é poeta. Então você, Faço como poeta, aliterações, alegorias, faça metáforas. uma leitura metafórica do que eu estou dizendo. Se o líder da oposição tem a chance. Ele tá vendo? Eu sei, Não tô Adriles. nervoso, não. Eu Deixa sou falar- passional em cara, relação deixa eu te falar uma à coisa. humanidade. Não, que vocês cara, você não tá perderam, indignado, né? Adriles. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá em apuros. E tudo bem. apuros, eu vou. Arthur? Deixa eu terminar. Sim, Adriles. O seu cara retórica é tão bom. Você nem fez esse Adriles, truque, mas você tá em Adriles. apuros, você tá tremendo. A gente, quando a gente tá Ah, apaixonado, essa a gente paciência. comete insensatez. A gente, quando a gente tá em apuros, a gente adrenalina Apuros do baixa, quê, meu calma, filho? a gente sua frio. Você não está com Apuros do calor, quê? você está suando Eu tô frio. indignado porque vocês deixaram, vocês silenciaram em relação Calma, deixa eu ao golpe que explicar. foi dado Eu tô pelo acabando STF. de mostrar pra você que Entendeu? o Sóstenes Pelo amor de Cavalcante, Deus. quando teve a chance de soltar Eu já repeti a isso senhora... vezes. mas você não deixou de completar o Então vai lá, raciocínio. meu filho. Então vamos lá, já que eu já repeti, vamos ver se você já aprendeu. Quando o Sóstenes Cavalcante teve a chance de salvar as idosas, o que ele fez? Ele falou que o Bolsonaro teria que ser incluído. Exatamente. Então o que ele fez? Ele Ele ia não matar o Bolsonaro metaforicamente sacrificou o líder, porque é isso que um líder faz em nome dos seus O Bolsonaro liderados, foi mas preso, ele fez o filho. contrário. Calma, Adriles, Corta. ouve, cara, você tá confuso. O que ele fez? Ele sacrificou as senhoras, ele sacrificou as Corte pro senhoras. MBL, edição. Ele sacrificou as senhoras, ele sacrificou as vítimas para tentar salvar o Bolsonaro e sequer foi bem sucedido. Perfeito. O Bolsonaro está preso, as senhoras do Rio de Janeiro estão presas e ninguém está fazendo nada porque são incompetentes. Então, como eu tô te falando, a gente diverge no sentido de intenção. Eu acho que o Bolsonaro sequer é bem intencionado. Mas mesmo que bem intencionado fosse, o que não é, ele sequer tem a competência para tal. Falei lá? bonito agora, você como poeta, você vai conseguir interpretar. Vamos lá? O Pode ir? bolsonarismo não só deixou essas pessoas na porta dos quartéis, como esperou elas serem presas, essas pessoas serem presas, como na hora que eles tiveram a chance de tirar essas pessoas da cadeia, eles não tiraram, e mesmo assim, o Bolsonaro foi preso e as pessoas continuam presas. Então o que eu tô dizendo pra você, não adianta você ficar falso indignado, não adianta você gritar, não adianta falar que você se importa com as Eu sou pessoas. péssimo ator, eu não Você não consigo está indignar indignado, nada, você não está preocupado com essas Estou pessoas. indignado, Você está sim. preocupado em pagar pedágio pro Flávio Bolsonaro, que é muito triste. Ai, deixa eu falar uma coisa. Muito bem. Gente, Não, muito bem não. Não, Agora não sou vai eu. não. Você falou Muito o bem, não. programa inteiro. Não, ele vai terminar assim. Não, mas me dá 2 minutos. Olha aqui, ó. 23, ó, é o computador. Olha ali. Não, mas deixa eu falar. Olha o minuto. TP. Não dá tempo, olha ali.
Olha ali. Eu vou falar em 30 segundos, pode ser? O Você tem Bolsonaro... 10 segundos. Presta atenção. As senhoras na praça pública queriam exatamente um princípio de liberdade. Anistia, sem ser pra Bolsonaro, tem que ser anistia para todos, meu filho. Isso foi depois, a questão que Adriles. se coloca, Isso foi depois. Bolsonaro tá preso, as senhoras estão Vamos morrendo, voltar. as pessoas estão morrendo, todo mundo tá morrendo. Voltamos com o Chupim na Metropolitana. Tem tempo. Você não... Ah, tem pensei que tempo. era pro programa. É, não, calma. me perdoe. Voltamos. Não, mas tá terminando. Não, mas deixa eu terminar agora, porque ele falou. Não, então mas tá pra calma, resolver. Adriles. É que agora foi pro ar, né? Adriles, a gente é um misto de digital do YouTube e Ah, eu junta esqueço. rádio, depois Eu fica sou só analógico, YouTube. eu sou velho igual você. Então, Tô porra. aprendendo. Ó, voltamos aqui com o Chupim, hoje Adriles, que não deixou mamãe falei falar. Mas falou em cima do mamãe falei o tempo inteiro, me deu até dor de cabeça. E aí, posso falar mais? E Arthur Duval, calma. Você já arrumou confusão com alguém por conta de futebol? Como foi? Conta, Rafael. Boa noite, Lá, propaganda. Valeu, Metropolitania. O Arthur não conseguiu falar. Não, falou pra caramba. Ué, agora. você não deixou ele falar. Aí, Ele ó. vai responder em um minuto. Ele quer falar mais Você ainda. quer falar mais? Não, mas ele falou tanto de Você merda. falou em cima dele o tempo Não, inteiro. eu Eu falei queria menos, dizer- mas eu falei melhor. Então tá, um minuto pra mim, um minuto pra ele. Ô, Arthur, presta atenção. Vai. O que o Bolsonaro fez durante o silêncio foi exatamente resguardar e Boa noite a proteger, todos, ao contrário do que eu tô estamos dizendo, ao aquela vivo, população mas que estava em frente aos quartéis. Aquela população em frente aos quartéis era exatamente a manifestação de brasileiros indignados com um golpe dado pelo STF, que torturou, que prendeu, que matou com pessoas como Clériston na cadeia. É uma manifestação digna de um povo sofrido com as perseguições do STF, perseguições essas que vocês do MBL silenciaram sobre. Quando o Sócrates pediu a possibilidade de anistia ampla, geral e restrita para Bolsonaro e para as pessoas, era o princípio mais justo. Era o princípio mais justo, dentro da confiança às instituições, confiança essa que Bolsonaro depositou. Era por isso que ele dialogava com o Gilmar, era por isso que ele tentava dialogar com o Alexandre de Moraes, e era por isso que ele, de maneira ingênua e pura e cândida, dizia, não precisa tocar exatamente no nome desses ministros. Ok. Entendeu? Ok. A questão é essa, Agora Bolsonaro foi vitimado, está sendo Deixa eu massacrado, está terminar, sendo morto na cadeia, exatamente pela sua Adriles, confiança eu excessiva vou- nas Casa, instituições Tem da uma democracia. rede de Só que a rádio. gente não Você vive vai mais. atrasar a rede de rádio, Mais Adriles. democracia. E Você a vai gente não atrasar vive a rede de mais rádio. democracia, porque Chega! o MBL Porra, Adriles. Ele não consegue, Para de cara. falar. Você vai atrasar uma rede de rádio. E vou morrer berrando, ao contrário do silêncio. Não dá, do MBL, bicho, que não quer dá. acender o poder. O Adriles, a gente tem que ter um suporte, tem que pôr ele numa cabine pra gente conseguir desligar o microfone. Cara, eu não preciso nem de muito tempo, só vou falar o seguinte, as pessoas podem aí voltar ao cursor, né, e assistir o debate novamente, né, com certeza vai ter corte de bolsonarista mostrando o Adriles, vai ter Eu corte do meu não lado. tenho máquina. Não, mas a galera faz. O lance é o Pode. seguinte, volta um pouquinho o cursor, pede pra alguém, pede pra alguém que tá afim de realmente entender a história, assistir o debate completo, porque acho que fica muito claro aqui como é triste a vida de quem vai ter que passar pano pro Flávio Bolsonaro, rachador esse ano, né, então é só isso, volte passa o pano cursor pro Lula, e assiste. Não, eu quero que o Lula vá passa preso, pano pro eu Lula, quero que o Lula você vá citou o preso. Lula aqui. Eu citei várias vezes, é que você não viu que você estava gritando como uma franga. O Lula não tá nem aí, se ganhar mais 4 anos de oposição pro MBL. Quando você, Omissão calma, agora, né? Abelino, Pô, quando pelo você amor de grita em Deus, cima do Arthur. outro, você não ouve o que o outro tá falando. Mas as pessoas podem voltar ao cursor e ouvir tudo que foi dito e ponderar, né, o que foi argumentado e, enfim, aí você vai escolher, você vai passar pano pro Flávio ou você vai acordar Você pra passa realidade. pano pro Lula e pro Eu quero STF agradecer a durante anos. padaria Astro Rei, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033. Corta o microfone, Adriles. Instagram, Astro Rei Padaria. WhatsApp é o 943808017, que fez hoje o camarim, tanto do Arthur quanto do Adriles. Muito bom, inclusive. Tá? Gente, olha, eu peço desculpa. Quem ganhou hoje o tema do dia foi a Cleusa. Final do telefone 9606. Ó, o Adriles ainda fica gritando, ó, Parabéns, rapaziada. Cleusa. Adriles, você tem que se controlar mais. Tá? indignado, Mas tem que se Ó. controlar, senão o debate não consegue fluir. Há uma ditadura que a gente tá vivendo. A agora, gente pior momento da volta história. amanhã, 6 horas da tarde, com mais uma edição do Chupim. Tchau. É uma questão política. Arthur. Ai, cara, muito bom. Pessoal, uma salva de palmas para Arthur Duval. Ele fez de novo. Ele fez de novo, Mais uma vez. mais uma vez. Ele é Vamos ver aqui se ele pode entrar aqui na live.